Boa tarde a todos os irmãos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Rabi da Galileia nos envolva nos estudos desta tarde de hoje. Solicitamos Chico Xavier e Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que nos envolva, que nos direcione, que nos inspire e nos intua. O que aqui for dito, o que aqui for estudado, o que aqui for ministrado, que não seja a nossa, mas a sua vontade, Senhor. Eu chamo, nesse exato momento, a nossa irmã Sil de São Roque, São Paulo, ou a própria Marcela, para fazer a abertura. É com você, Sil, e estou descendo. Muita luz e muita paz, um abraço de várias voltas a essas 8 pessoas que aqui estão. E eu estava dizendo que o pessoal parece que ainda está pulando carnaval. E hoje eu estou extremamente satisfeito que está assistindo ao vivo aqui comigo, como se fosse um evangelho no lar, a minha filha mais nova. Muita luz, muita paz. É com você, Sil. Boa tarde a todos, amigos queridos, os amigos também desencarnados que estão conosco aqui na sala, para estudar, aprender conosco, também trazer intuições. Boa tarde, meu amigo Décio. Boa tarde a sua filha, se eu não me engano, é Lorena. Boa tarde. Lohane, quase acertou, mas tá conosco para ouvir o nosso estudo diário. Estudo maravilhoso que temos aqui toda terça, quarta e sexta. Então, sendo assim, hoje vamos estudar o livro que é o Espiritismo, Manifestações Espirituais. E sendo assim, eu convido a nossa amiga Marcele para fazer a nossa prece de abertura e que Jesus e a espiritualidade amiga presente intua o nosso amigo Décio para fazer mais um estudo com muita paz e com muita luz. Então, bom estudo a todos. Passando, obrigado. Marcele. Boa tarde, espero que o som esteja ok. Fazendo a prece inicial. Deus, nosso Pai, de amor, infinita bondade, misericórdia, justiça e luz. Jesus Cristo, amado amigo e mestre e nosso mentor espiritual. Espiritualidade de luz amiga que envolve e cuida de cada serzinho que está aqui dentro, de cada pessoa, de cada espírito que está ao lado, pedindo pelos presidiários, pedindo pelos doentes, pelos enfermos, né, que são os doentes, pedindo por todas as pessoas e espírito, essa gama linda de espíritos de luz que nos envolve neste momento, para começar o estudo do nosso irmão X13 e que esse estudo do nosso irmão seja elucidativo, nos traga o esclarecimento, a luz e a verdade que precisamos para que possamos crescer cada dia mais e ser cada vez mais melhor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, minha irmã, graças a Deus. Que a luz continua nos iluminando, que seja esse farol, esse direcionamento, sempre, como dizemos, ao propósito de bem servir. Miriam, boa tarde, Barbosa, bom retorno. E você, Miriam, você sempre tem feito alguns estudos para nós e nós já que encaminhamos a programação e fica aí aberto, você verifica e observe qual a melhor data que você pode fazer esses estudos para nós, minha irmã. Boa tarde, Barbosa. Meus irmãos, como de sempre, eu solicito que escolha o número de 1 a 288, por favor, onde nós vamos ler uma mensagem, 5 minutos de sabedoria. Marcelo Luz colocou 185. Muito obrigado, minha irmã. 185 nos diz textualmente o que se segue. Marcelo. E quando eu digo Marcelo e Luz, eu estou falando desde o irmão X3, nós pessoalmente, até Barbosa de Minas Gerais. Passando por Miriam, observador. Marcelo, já pensou em agradecer a Deus pelo ar que respira? Desde que nasceu, sem que jamais lhe tenha faltado? Agradeça ao Pai também a água que os dessedenta, o sol que ilumina o dia, dando-lhe a oportunidade de trabalhar à noite que,
lhe proporciona o repouso, a saúde, a alegria e os amigos. O agradecimento é uma obrigação que jamais devemos esquecer. Tá aí, meus irmãos. Nós sempre rogamos, nós sempre solicitamos, mas esquecemos de agradecer. Um sol lindo, o sol que de uma certa forma ele processa a vitamina D no corpo, que tem N atividades, a noite que foi feito para o nosso descanso, o ar que respiramos gratuitamente, a oportunidade de ir, de vir, enfim, temos muita coisa a agradecer. E de vez em quando a gente fica extasiado, fica com o coração apertado e reclama por pouquinha coisa. Porque o meu marido não entendeu isso, porque minha esposa age dessa forma. Será porque que o meu namorado faz daquela forma? Ou a coisa não saiu do jeito que eu planejei. Então veja bem que nós agradecemos pouco, solicitamos muito e somos de uma certa forma bastante injustos com as coisas que Deus nos mandam, nos disponibiliza diuturnamente, ou seja, de dia e de noite. Meus irmãos, como está aí no texto, vamos estudar hoje, no banner, nós vamos estudar hoje sobre manifestações dos Espíritos. Isso aí está constante no livro, o segundo livro da Lavra de Kardec, porque Kardec em 1857 publicou o Livro dos Espíritos, posteriormente publicou o que é o Espiritismo. E esse o que é o Espiritismo foi publicado sobretudo para responder uma série de questionamentos que havia, chegava na França, né? Chegava lá em Lyon, questionando Kardec. E naquela época, nós não cansamos de falar, não tem e-mail, não tem Facebook, não tem essa facilidade que hoje temos de relacionamento, de relacionar-se, então era feito por carta. Surgiu esse opúsculo, esse livro pequeno que tem 87 folhas e nós já estamos praticamente terminando. E aos que fraterna, boa tarde, seja bem-vinda, minha irmã. Paz e luz. Que derrame a sua fraternidade em nosso meio. Precisamos muito disso. Muito obrigado, fraterno. Então, que derrame a sua paz, né? E este livro, pequeno livro, ele é um padre, um visitante e um detrator. Kardec, como um pedagogo, ele simulou os questionamentos, simulou as arguições, as perquirições, e aí, efetivamente, surgiu esse livro para sanar as dúvidas de uma maneira geral. E esse livro, ele é uma síntese do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, com 85 páginas. Eu passei até agora para nossa irmã, ela nos pediu, passei, e algum de vocês que não tiver, eu posso passar por e-mail. É só deixar no meu PVT, o da Sil, e ela, num segundo momento, passa para mim, eu os encaminho. Eu encaminho a vocês. Os Espíritos podem manifestar bem diferentemente, né? Eles se manifestam de que maneira? Pela visão, pelo tato, pela audição, pela pancada, que é a tipologia, pela psicopictografia, olha que nome até difícil, né? Que seja pintura mediúnica, e atrás de mim aqui vocês vão ter a oportunidade, eu estou com um Tarsila do Amaral pintado pelo médio Florencio Anton, uma pintura de 8 minutos, esse é o médio baiano, e vocês vão ter a oportunidade posteriormente em verificar, e sempre eu tenho 4 quadros dessa psicopictografia, né? Que é a pintura mediúnica. Então essa é a movimentação, é a pintura, né, Marcelo? Então essa é a comunicação dos Espíritos. Eles fazem por diversas maneiras. E fazem de que forma? Fluido. Já estudamos sobre fluido. E o que é o fluido? E aqui nós precisamos abrir um pequeno parênteses. O fluido nada mais é
do que a capa que envolve a alma, a capa que envolve o espírito, a sua roupagem, vamos dizer, fluídica. Então o perispírito é constituído de fluido. Nós sabemos de onde vem o perispírito, essa roupagem, não sabemos de onde vem o espírito. O perispírito, que é constituído de fluido, ele vem do fluido cósmico ou do fluido universal. Todos os fenômenos espíritas se explica e utiliza o fluido espiritual. E vamos, no decorrer dos estudos, vamos falar relativamente sobre o fluido. Marcelo Luz pergunta, pela psicotologia, o que é isso? Muito bem, Marcelo, não é psicó, da mente, né? E pictografia. Picto é pintura, grafia. Então, psicopictografia chama-se pintura mediúnica. Você, quando estiver ouvindo e vendo a sua prece, você vai ver detrás de mim um quadro de Tarsila do Amaral pintado em 8 minutos pelo médium Florencio Anton, que é uma psicopictografia. É um nome complicado, né? Mas, para sintetizarmos, falamos pintura mediúnica. Todas as manifestações mediúnicas, todas as manifestações, como falamos, através da pintura, da música, da visão, da audição, é feita ou é processada pelos fluidos. Esses fenômenos são processados pelos fluidos. O perispírito, embora invisível para nós, ele constitui uma matéria, de uma certa forma, até um pouco densa para o espírito. E é através do perispírito, desta roupagem fluídica do espírito, que o outro espírito percebe, esse cidadão está encarnado ou está desencarnado. Quando ele está na carne, ou seja, quando ele está no corpo, há uma ligação fluídica do espírito ao corpo, denominado até cordão de prata. Mas então é uma ligação. E o espírito fora da carne, ou seja, na erraticidade, ele reconhece que aquele espírito está encarnado por essa ligação, esse fluido, né? E uma das propriedades do perispírito é a elasticidade. Então, quando nós dormimos, promovemos a emancipação espiritual e estica, como uma borracha, muito flexível. Então, o espírito desencarnado verifica. GG, boa tarde, seja bem-vindo, meu irmão. Muito bem, vocês podem, naturalmente, havendo algum questionamento, fazer a arguição, fazer o questionamento na própria área de texto. Muito bem, não precisa necessariamente, sendo dentro do assunto, esperar o final. Não, tá, meus irmãos? É igualmente com a ajuda do seu perispírito que o espírito escreve, que o espírito movimenta uma mesa, que o espírito faz-se ser ouvido através de um médium. Isso tudo se processa da seguinte forma. Uma mesa ou um objeto, ao transportar ou ao haver um movimento, o espírito em si, ele não pega aquele objeto, igual eu pus a mão aqui agora, justamente na tela do notebook, fechei um pouco. O espírito não faz desta forma. Pega a mesa e levanta como eu pego um jarro de flor, como eu pego o celular. Ele faz da seguinte forma. Através da sua roupagem física, através do perispírito, envolve aquela mesa, envolve aquele objeto, dá uma vida factícia, uma vida momentânea. E anulando a lei gravitacional, anulando a gravidade, movimenta-se. Então não pega igual eu nesse momento, novamente peguei na tela do notebook. Ele envolve fluidicamente, anulando a lei gravitacional, transporta aquele objeto. Pela mesma forma,
com relação à tipologia. A tipologia nada mais é do que o espírito fazer um barulho, ou promover um barulho numa mesa, numa cadeira, numa parede. Ele não pega um martelo, não pega um objeto e bate como nós, quando queremos sensibilizar qualquer outro objeto, batemos. Ele dirige um flash fluídico àquele objeto e aí há som. Por exemplo, um som de tambor, até vozes, né? Pode haver. Mas isso tudo ocorre por quê, irmão X? Porque há essas ocorrências, dessas ditos fenômenos espíritas. Normalmente essas ocorrências há, meus irmãos e admiradores da doutrina, há para a espiritualidade, de uma certa forma, afirmar: olha, não morri, você está chorando, eu estou aqui. Muitas vezes um filho, ou seja, provando que a vida não termina com a morte física. A vida não termina com a morte física. Então, normalmente essas ocorrências, de uma certa forma, processa para, de uma certa forma, colocar luz, ir a lume, ir à baila, aquela dúvida que nós tínhamos. Marcelo Luz coloca na área de texto: a manifestação física, ela precisa se operar pelo médium. Ela opera, Marcelo, da seguinte forma. O que é a manifestação física? A mediunidade, ela pode ser uma manifestação inteligente através da escrita, ou mesmo uma manifestação física. Tem um ventilador ou ar-condicionado, o espírito querendo fazer um transporte, mover, fazer um barulho. O que ele faz? Associa-se o seu fluido espiritual com o fluido espiritual do médium e processa-se aquela ocorrência física. E, normalmente, quem está afeto a essas ocorrências são espíritos inferiores, meus irmãos. E quando falamos em espíritos inferiores, significa dizer que são espíritos que estão no padrão vibratório, estão num estágio evolutivo menos do que nós. Porque não existe o inferior e o superior. Nós já fomos um espírito, como dizemos, um espírito cuja qualificação em termos evolutiva estava lá no início. Balque e GG, seja bem-vindo. Paz e luz, meus irmãos. Então, na verdade, há a evolução, há o caminhar. E seremos ainda, como um Chico Xavier, como um Gandhi, como um João Paulo II, espíritos luminares, né, e tantos outros. Vamos ser. Porque queremos? Não. Porque somos filhos de Deus e Deus nos criou para sermos perfeitos. E por falar nesta gradação em termos de perfeição, em termos de evolução, começamos em mundos primitivos, que estão inferior, são civilizações inferior à Terra, e aqui já foi um mundo primitivo. Posteriormente, há uma evolução, passamos para mundo de prova e expiação, ou seja, eu preciso provar, eu preciso espiar. Provar é isso de escola mesmo, você faz um concurso, faz uma prova para te qualificar, se você está efetivamente qualificado a exercer aquelas funções. Então você aqui está provando, você está no corpo, o corpo, ele, vamos dizer, é a matéria a qual lhe dá a oportunidade de colocar na prática aquilo que você planejou na vida errática, no mundo espiritual. Então é o pragmatismo, né? Você colocar a teoria na prática. Posteriormente tem o mundo de regeneração, onde os espíritos, eles de uma certa forma se igualam. Há tanto espíritos bons e espíritos maus. Para adentrarmos ao quarto mundo, que são os mundos felizes, então nesse mundo há mais espíritos bons, mas tem espíritos maus. Tem espíritos voltados à malignidade, tem espíritos que, de uma certa forma, nos induz, nos direciona e quer que nós pratiquemos o mal, afastamos da virtude, nos aproximamos do vício. Mas por que isso, irmão X?
Por que isso, irmão X? Simples. Porque no momento em que nós não evoluímos, no momento em que nós ficamos estagnados, nós ficamos mais tempo com eles. Aí terá os últimos mundos, que são mundos angélicos, mundos dadivosos, os mundos celestes. Seremos coautores ou trabalhamos na cocriação, trabalhamos junto com Deus, somos assessores diretos. Peraí, Décio. E chegou esses mundos dadivosos, chegou os mundos celestes, você quer dizer que acabou a evolução, não existe? Não, nós já estamos falando em termos de evolução relativa e aquilo que nos foi dado a conhecer pela espiritualidade. Por quê? Entendo, e isso é de uma certa forma pensamento bastante pessoal, eu até nem costumo dizer aquilo que não está na codificação, mas a espiritualidade relativamente ao que transcende, o que passa dos mundos ditosos, dos mundos celestes, não foi nos dito o que virá, mas com certeza haverá sim evolução. Haverá sim evolução. No fenômeno designado somos mesas girantes, falamos relativamente que o espírito não pega a mesa para levantá-la como nós pegamos um objeto. Ele a envolve dando vida factícia, dando vida temporária àquele objeto. Então, tanto faz você levantar um vaso de flor como levantar uma pessoa, levantar uma mesa como levantar um carro. Para o espírito, isso não há problema, e o peso não existe. E o fluido, por ser uma matéria bastante quintessenciada, o que diz isso? Quinta essência. Nós conhecemos 4 essências da matéria: sólido, líquido, gasoso e William Crookes, a 4ª, né? Que seria o estado radiante, raio-x, raios catódicos, tubo de televisão. Aqui mesmo está cheio dessa quinta matéria. Porquanto, se eu ligo um rádio em FM através das ondas hertzianas, eu pego FM, eu pego AM. Se eu ligo uma televisão, ou seja, nós não estamos vendo essa onda. A quinta essência, ou sexta ou sétima, ainda é uma matéria que é a qual é formada pelo perispírito. É uma matéria menos densa, mais etérea, mais fluidificada, vamos dizer assim, mais diáfana do que o tubo, o raio-x, o tubo do raios catódicos. Então é formada os fluidos, de onde vem os fluidos, né, que é do fluido cósmico, ou fluido universal, vem os fluidos que constituem o perispírito, E esses fluidos são os responsáveis. O fluido espiritual associado, o fluido animal do médio. O que é esse fluido animal? É o fluido vital, é a vida, associado, participa, pratica, faz, dá ocorrência a todo fenômeno mediúnico. Fluido cósmico vital é pego para isso, né? Justamente. A irmã Pero faz essa pergunta, o fluido. Então, o fluido vital, na verdade, minha irmã, o que ocorre? É ainda uma colinha pouco densa, muito volátil, que faz a ligação. O fluido vital faz a ligação do fluido, que é o perispírito, ao corpo propriamente dito. Então é a colinha que liga o perispírito ao corpo. Quem pensa, quem quer, quem tem o desejo, Suzana 46, seja bem-vindo à Sala Luz no Caminho. Quem tem esse desejo e a consciência é quem? É o espírito. Então o espírito quer, o perispírito age, o corpo executa. Nesse momento, peguei novamente na tela e puxei um pouco do notebook. O meu espírito quis, o perispírito agiu e o fluido vital, o fluido que dá a vida à matéria, né? Porque o corpo, isso aqui nada mais é do que a matéria, fechou os dedos e puxou. Mas quem quis, quem decidiu, foi tão somente o espírito. O cérebro
nessa composição, ele viabiliza a ação perispiritual. Mas o cérebro em si não é nada. Até porque após o sair da parte vital, ou seja, ao exterminar a vida do corpo físico, o cérebro nada vale, não tem movimentação. Não há movimentação. Compreende-se depois disso que não é mais difícil o espírito erguer um corpo, erguer uma cadeira ou erguer um trem de ferro. Então, voltando, ele anima, dá vida momentânea àquele corpo, aquela mesa, aquela cadeira, vida fatícia. Ele envolve aquele objeto e aquele objeto, de uma certa forma, tem uma vida. E aí há movimentação. E muitas vezes, quando isso ocorre, e digamos numa sessão mediúnica, pode ocorrer de uma pessoa e quem está ali, digamos que é o pai, a mãe ou o irmão daquela pessoa que está, a pessoa corre, abraça a mesa, fala, jura de amor, pede perdão. Quer dizer, como se a mesa, mas ali é uma coisa temporária. Então, vida factícia, momentânea. A obscuridade com relação aos fluidos. Nós muitas vezes vamos, isso aqui é bom ressaltar, numa sessão espírita, quando da prece inicial e da prece final, normalmente apaga a luz. E fica uma luz tenra, uma luz assim azul. Porque esses raios luminares da luz azul não são muito menos densos do que a luz normal. Essa luz que está, de uma certa forma, propiciando a minha visualização. Aqui há, como nós estamos filmando, então a luz do quarto está acesa. Há uma iluminação onde essa iluminação propaga raios, e esses raios são mais densos, mais material do que o fluido. Ora, se o meu pensamento precisa do fluido para, de uma certa forma, perpassar de um ponto A para um ponto B, necessário se faz apagar essa luz incidente e acender uma luz mais tênue, porque o pensamento, ele, ó meu Senhor, meu Deus, faça isso, faça aquilo, eu vos peço desta ou daquela forma. Pensamento, ele de uma certa forma altera os fluidos, e à medida que altera os fluidos para melhor ou para pior, porque tem pensamento ruim, você de uma certa forma sintoniza com a espiritualidade boa e a espiritualidade menos evoluída também. Então esse é o fator fundamental de apagar a luz. Ou seja, para esses raios luminares, para esses raios da luz, não incidir no próprio fluido. E a ciência, de uma certa forma, comprova isso fisicamente. Dentro da própria química, há certas composições, há certas substâncias que, ao misturar, ao interagir, elas não reagem, não sofrem reação na presença de luz. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo de desligar nessas sessões mediúnicas, nas sessões públicas, naturalmente quando se faz uma prece. Os espíritos são livres e se manifestam como querem, aonde querem e conforme a sua autorização. Então, para um espírito manifestar, meus irmãos, ele precisa, em primeiro lugar, ter a autorização divina. A divina providência ele tem que querer e tem que estar autorizado a isso. Aquele médium, diz aqui Kardec, a espiritualidade diz, aquele médium que se arvora em ser portador deste ou daquele espírito a hora que melhor lhe aprouver, não se iluda. Trata-se de um ato charlatanismo, de um ato charlatão, né? Um charlatanismo. Então os espíritos não estão à nossa vontade. Eles, qualquer fenomenologia,
qualquer ação mediúnica, que eu, de uma certa forma, falo que vai ocorrer esse horário, que vai ocorrer num determinado horário aprazado, marcado, pode tratar-se de charlatanismo. Só o charlatanismo que não erra. Só o charlatanismo que não erra. Espíritos não estão à nossa vontade. Isso é muito importante, pessoal. Vá com Deus, Bal, que eu não vi ele saindo. Muito bem, sim. Certas manifestações espíritas prestam bem facilmente para a imitação. Então, o prestidigitador, a pessoa que mexe com ilusionismo, vamos falar no português grosseiro, faz mágica. Há certas predigitações, né? Certas mágicas que nos envolve a nossa mente e o nosso olhar e passa-se como um fenômeno espírita. Isso, de uma certa forma, na França e no início do espiritismo, é prestidigitação. Prestidigitação, sabe, Marcelo? Dessa forma que escreve. Eu não vou escrever aqui porque eu estou olhando para a câmera, mas escreve aí. Escreve um dos irmãos, escreve aí, por gentileza. Escreve aí, fraterno. Então, na verdade, prestidigitação é a pessoa fazendo a mágica, colocando como se fosse uma nuvem, um véu, e faz aquilo e parece que há um efeito espiritual. Isso aí, de uma certa forma, foi feito, e há pessoas que, em nome da prestidigitação, falam que é efeito mediúnico. Isso nós, a doutrina espírita, tem perdido substancialmente. Tem perdido substancialmente. As manifestações mais fáceis de ser imitadas são os efeitos físicos, né? Um objeto vindo ali e para cá, algum som. Há imitação, há embuste, sim. Inclusive, quando a gente está analisando uma mensagem, esses dias, no centro, um dos centros que eu frequento, tem a parte de psicografia, ou seja, é escrita, que o médium das 19h30 às 20 horas, lá ele psicografa 3, 4 ou 5 mensagens. Para nós, espírita, não significa se aquilo é efetivamente do meu pai, da minha mãe, ou da pessoa a qual se arvora e requer o crédito da mensagem. O importante é você ver o que dimana, qual o conteúdo. Não devemos preocupar com a forma. Será que isso aqui foi de Emmanuel, de São Luís, de São Francisco de Assis, de Jesus? Não importa isso. Importa o conteúdo, importa o que efetivamente está dizendo aquela mensagem. Miriam coloca, até porque muitos querem ver e ouvir coisas que nem sempre são possíveis. E na verdade, né, Miriam, as pessoas, quando Kardec foi 31 anos magnetista, né, posteriormente, antes da conversão dele, ou do acreditar no espiritismo propriamente dito, ele achava aquilo lá o maior embuste. Porque dentro do magnetismo que se trouxermos para a modernidade de hoje, o ilusionismo, o hipnotismo, né? Então, o magnetismo pode ser feito. Então, a primeira vez que Kardec viu estes fenômenos de transporte de mesa levantando, ele saiu de lá mais séptico do que entrou. Por quê? Ele, de uma certa forma, inicialmente pensava-se que seria através das mentes das pessoas, e o magnetismo pode fazer isso naturalmente. Então, o fato de a pessoa não querer acreditar, você pode mostrar. Olha, isso aqui é branco, isso aqui é escuro. A pessoa mesmo vendo. Não vamos longe, não. Se bem que fala que não é longe, mas é um pouquinho, um século. Quando Hilda Crookes foi contratado, e ele recebeu o Prêmio Nobel em Física ou Química, ele foi, vamos dizer, contratado para desmistificar o espiritismo.
Mas numa das sessões lá, ele trabalhando com materialização, Kate King, né, através da médium, no final tinha companheiros dele, cientista, viu a materialização propriamente dita, viu como aquilo ocorreu. Aquele espírito materializado pegou no braço de pessoas que estavam lá aleatoriamente, uma das quais o espírito fez tamanha pressão que ficou as marcas. Pois bem, William Crookes disse: fulano de tal, você viu, você percebeu o que ocorreu nessa sessão de hoje? Dr. William, perfeitamente, eu vi, eu percebi, mas eu não acredito. Então, é o caso de Tomé. Jesus, ao ressuscitar, apareceu para Maria Madalena divulgou aos apóstolos e Jesus apareceu outras vezes. Tomé disse o seguinte: eu não acredito. Eu não vejo racionalidade, coisa lógica nessa afirmação. Para mim acreditar, ou para eu acreditar, seja bem-vindo, Suzano, eu preciso tocar em suas chagas, em suas feridas, senti-las em meus dedos. Aí sim eu acredito. Então, dessa forma, feliz daquele que crê, feliz daquele que crê sem precisar pegar, sem precisar de ver. Evidentemente, nesse aspecto, meus irmãos, eu não estou exortando, eu não estou dizendo que devemos acreditar em tudo. Aliás, devemos, segundo o próprio Espírito da Verdade, rechaçar, desacreditar em 10 verdades do que acreditar numa mentira. Porque se acreditarmos nessa mentira, eu estou com a minha filha Lohane aqui, estou com meu filho Grau, tem pessoas que eu exerço uma certa influência em termos de liderança, no momento em que eu propago essa mentira, passa a ser verdade. Então, por isso que é preferível rechaçarmos, repelirmos, não acreditarmos em 10 verdades, não é 9 não, em 10 verdades do que não acreditar numa mentira. E fechamos estudos. Fechamos o estudo, a evocação dos espíritos. Devemos fazê-las? Sim. É bem verdade que hoje em dia há centros espíritas trabalhando sem o espírito propriamente dito. Devemos evocar. Mas a evocação ela é feita sobretudo em nome de Deus. Quando você evoca um espírito familiar, um santo ou algum espírito, você deve fazer mais ou menos o seguinte: ó meu Senhor, meu bom Deus, fazei com que o espírito XYZ, através de mim, manifeste, e que meu anjo protetor, meu anjo da guarda, repila por consequência espíritos zombeteiros, espíritos inferiores que pode, por consequência, tomar o nome deste evocado e causar aquele estardalhaço. Devemos sim evocar. Relativamente à evocação de espíritos familiares e espíritos que desencarnaram recentemente, eles estão passando por um processo, por um processo de perturbação. Não deve ser evocado. Marcele coloque suas águas para fluidificar. Muito bem, meus irmãos, a fluidificação, e nós estamos falando em fluido, o fluido tem o poder magnético de alterar definitivamente e molecularmente essa substância água, tornando um elixir, um bálsamo, um remédio que vai satisfazer as suas necessidades e o vosso merecimento. Por que vosso merecimento? Porque muitas vezes você está com uma doença, e essa doença foi no plano errático solicitado e planejado para você para corrigir algum débito, alguma disfunção exercida ou implementada em outra existência, não em outra vida. Tivemos ou temos uma vida só com várias existências. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Há algum questionamento, algum questionamento a ser formulado, meus irmãos? Em não havendo, eu passo a nossa irmã Sil para fazer o encerramento dos nossos estudos. Muita luz, muita paz. Sintam-se abraçados e, como sempre digo, abraço de várias voltas.
eu vos amo. Tudo, mas tudo de bom mesmo. É com você, minha irmã. Tudo de bom. Olá, boa tarde a todos novamente. Muito obrigado pelo ótimo estudo, esclarecidos. E sendo assim, eu convido a nossa amiga Miriam, nossa prece de encerramento de tarde, e que possamos estar aqui novamente na sexta-feira, se Deus quiser. Então, Jesus, uma linda quarta e um lindo final de semana para todos. E obrigada, Décio, mais uma vez. Passando, Miriam, obrigada. Boa tarde. Só ok, meu irmão. A gente possa sempre agradecer, né? A gente pede um pouquinho, mas a gente agradece também, sempre por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, pelos mentores, dos espíritos benfeitores, também cuidar aqui do ambiente, preparando sempre esse ambiente para nos receber, que emanam seus fluidos benéficos, que envolvem o nosso ambiente, a água que colocamos para fluidificar, aquelas pessoas que sempre mentalizamos, que estão no nosso coração, que sabemos que precisam também dessas vibrações, de alegria pelo estudo de hoje e de paz, aquela paz que sairemos a compartilhar assim que terminar o estudo, porque o benefício não é só para que guardemos para nós, não é só para o nosso socorro, para o nosso bem-estar, mas é também para ser compartilhado. É isso que Jesus espera de nós. E agradecemos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo. Pedimos a eles a permissão para darmos por encerrados os estudos da tarde de hoje. Possamos perpetuar esse sentimento bom, nos permita que Deus habite em nós. E que se assim seja, graças a Deus. Minha irmã, você caiu um pouquinho, mas a sua prece foi linda, foi tudo bom. Que Deus nos ilumine, nos guarde. E agora os que colocaram a água para fluidificar, beba com fé, ou em você dando a outra pessoa, que esta pessoa também beba com fé. Com certeza será debelada a doença física e espiritual. Se você não pegou a água, não tem problema. Pegue, mentaliza de 4 a 7 segundos, pensamentos bons. Hoje mesmo estudamos relativamente a fluido. Esses fluidos magnetizarão as moléculas da água e, pela mesma forma, funcionará como remédio. Vou colocar uma música aqui agora e vamos saindo tranquilamente, muita luz e paz. Tudo de bom e obrigado a todos.